Uma imagem do Náutico ali nos anos 50. Uma imagem do Palácio do Plácido ali pelos anos 40, 50. Imagem das antigas dunas do Arpoador nos anos 50. Imagem da Praça dos Leões ou a original. Praça General Tiburcio Cavalcante, herói da Guerra do Paraguai. Temos ao seu mausoléu a Igreja do Rosário, feita por escravos, por eles não poderiam assistir à missa com seus donos. Nesta igreja está sepultado em uma das colunas o corpo do Senhor Maior Fecundo, morto covardemente na janela de seu solar. Uma imagem do edifício São Pedro. Uma imagem de pessoas reunidas na hora do lazer na Praça dos Leões. Dunas da Praia do Pirambu, aba Filme. Fortaleza, Ceará, Brasil. Maravilha, o velho Pirambu ou Arpoador ali nos anos 50 do século XX. Uma imagem da Casa do Português quando era boate portuguesa ali no final dos anos 60 ainda. Uma imagem do busão da Siltra lotado rumo à Praia do Futuro, em 1981. Uma bela imagem do casarão do bairro Jacarecanga. Uma imagem da antiga Praia do Arpoador e suas dunas. Ano 1950. Aldeota imagem no final dos anos de 1950. Uma imagem da antiga Casa de Detenção de Fortaleza. Atualmente a Insetur. Uma imagem da Praça do Ferreira ainda com seus antigos jardins suspensos da Babilônia. Registro de 1972. O prédio imponente do Cine S. Luiz em destaque, parte ali do também sensacional prédio do Excelsior Hotel. Imagem do prédio que fica na Praça dos Leões em Fortaleza. Caso alguém saiba de sua história, por favor, fique à vontade para comentar. Mais uma imagem da Praça do Ferreira antiga. Provavelmente pelos anos 50. Uma imagem da antiga alfândega de Fortaleza surgiu por um alvará de 1810 instalado em 1812, mas só alcançou grande desenvolvimento no final do século XX quando um prédio novo foi projetado junto com a então nova estrutura portuária, ponte metálica, projetado pelo engenheiro inglês John Oxford, no ano de 1883. A construção coube a Tobias Laureano de Melo e Ricardo Lange. Localizado na esquina das avenidas Pessoa Anta e Almirante Tamandaré, as obras foram iniciadas em 1884 e inaugurado em 1891. Mais uma imagem antiga, Praia do Arpoador nos anos 50. Hoje é o Pirambu que ainda nessa época parecia com os Lençóis Maranhenses. Imagem de uma casa histórica fica na Vila do Barão de Camocim. Uma imagem dos anos 20, parecia Paris, Bruxelas ou até Berlim antiga. Era a Belle Époque, estilo cultural que marcou o mundo inteiro nesse período. Uma imagem ano de 1935 mostra a Ponte Velha do Poço. Imagem da Draga operando como porto de Fortaleza. Parece Praga, Budapeste ou até Buenos Aires de antigamente. Comenta abaixo se você sabe qual é. Uma imagem do Sanatório de Messejana ali ainda na metade dos anos 40. Uma imagem do histórico Bar do Avião, em Parangaba, em suas variadas épocas. O bar foi fundado ainda nos anos 40 e é tombado pelo patrimônio histórico. Detalhe na histórica igrejinha ao fundo. Uma imagem da mais antiga das academias de letras existentes no Brasil. Fundada em 15 de agosto de 1894, 3 anos antes da Academia Brasileira de Letras, teve como primeiro presidente, Tomás Pompeu de Souza Brasil Filho. Mias, uma imagem da Praça dos Leões. Antigamente as pessoas podiam andar nas ruas sem medo. Bons tempos. Uma bela imagem da Avenida Guanambi nos anos 70. Inaugurado ainda em 1949. Seu primeiro proprietário foi Antônio de Paula Lemos. Uma imagem da linha Campos do Pisciunifor completa 40 anos. Já foi tema até de filme. Uma bela imagem da estátua de Iracema Guardiã. Uma imagem histórica do casarão projetado ainda pelo arquiteto húngaro Emílio Inco pode colapsar. Uma bela imagem do Edu Sá à noite. Uma imagem da praia de Iracema e o Poço da Draga.
Uma imagem antiga da maior comunidade de Fortaleza. Percebam ali à esquerda a placa da Pepsi-Cola. Uma imagem da velha aldeota e o posto de combustível. Observe, a rua ainda de pedra. 68 anos de sua implantação em Fortaleza. Abaixo vocês veem a Escola de Agronomia do Ceará, nave Mr. Hall, no PC. Uma imagem da antiga casa de show Baobá ali pelos anos 80. Ficava ali na Washington Soares. Imagem do Palacete Ceará, antigo Clube Iracema, na Praça do Ferreira. Em 7 de setembro de 1922, em uma bela iluminação para o centenário da independência do Brasil. Uma imagem histórica do Farol do Mucuripe, em Fortaleza. Uma imagem da Estação Couto Fernandes a Parangaba em 1988. Percebam ainda os carros do final dos anos 80, os ônibus, as residências. História em foto, uma imagem do Hotel Savana, Praça do Ferreira. Inaugurado em 12 de abril de 1964, na Praça do Ferreira, com 10 suítes e 128 apartamentos, distribuídos em 13 andares. O Savana foi a primeira torre hoteleira da cidade, e chegou a conquistar o posto de melhor e maior hotel de Fortaleza, arrebatando o título que até então pertencia ao Excelsior, que encerrou as atividades naquele ano. A partir do início dos anos 70, a hotelaria começa a se expandir rumo ao litoral, na Avenida Beira-Mar e arredores, dentro da nova vocação turística que a cidade se inseriu: lojas, cinemas, lanchonetes, bares e restaurantes. Buscaram os grandes centros comerciais e os shopping centers, e os órgãos de administração pública também buscaram novos endereços na parte leste da cidade. O esvaziamento do centro decretou o fim de muitos endereços comerciais. O Savana foi um deles, fechou em 1992. Alguém lembra o nome dessa avenida? História em foto. Uma imagem do céu. José Gentil Alves de Carvalho, nasceu em Sobral, em 11 de setembro de 1867, e faleceu em 11 de março de 1941. Foi em vida o maior empresário do Ceará em 1909, já residindo em Fortaleza adquiriu uma chácara na Avenida Visconde de Cauípe, no Benfica, onde ergueu em 1918 um belíssimo palacete para ser a sua residência. Em torno do palacete, construiu vilas e ruas com residências de todos os tamanhos e estilos, praças e áreas verdes. Lugar que ficou conhecido como Gentilândia. Uma triste imagem, patrimônio histórico de Fortaleza sendo pinchado. Uma imagem do antigo bairro do Barro Vermelho, atual Antônio Bezerra, ali na Avenida Mr. Hu. Nos primórdios do século XX ainda. Uma ótima notícia, o Casarão dos Fabricantes começa a ser restaurado. Foto antiga, fachada do Museu de Arte da UFC, no Benfica. Esta igreja tem uma história curiosa. Dizem que foi aqui um coronel tentou matar sua mulher, a procuradora da República Maria Candelário de Siero. Não conseguiu, matou um soldado que interveio e depois suicidou-se. Uma imagem do bar do Seu Jaime na esquina da Praça de Messejana lá pelos anos 70. Uma imagem, João Tomé, no bairro de Fátima, talvez ainda ali pelos anos 70. A rodoviária grande. Imagem de João Tomé nos anos 80. Mais um prédio histórico sendo pinchado em Fortaleza. Uma imagem da antiga casa com castelinho que pertenceu ao empresário Fernando Gurgel, é talvez o último do modelo no bairro Monte Castelo. Foi construída nos anos 50. Uma imagem do edifício São Pedro, em tomada aérea, no seu auge, nos anos de 1950. A arquitetura dele foi inspirada nos hotéis luxuosos de Miami Beach na época, contando com 8 pavimentos e 4 elevadores. Segundo o Instituto dos Arquitetos Brasil Departamento do Ceará, IABCE, o prédio inaugurou o uso hoteleiro na parte litorânea de Fortaleza. Uma imagem aérea da Praça do Ferreira em 1958. Uma imagem de casas antigas, são de meados década de 60, segundo relatos da minha finada avó. Rua Saudade, bairro Montese. Imagem do ano 1942. O mundo já vivia imerso nos horrores da Segunda Guerra Mundial, deflagrada em 1939,
Fortaleza tinha recebido uma base aérea para aeronaves americanas, no bairro PC, e havia um crescente sentimento de raiva contra estrangeiros. Esses fatores deram estupim a um quebra-quebra no centro da cidade, que terminou com várias lojas depredadas. Chegamos ao fim, meus amigos. Curta, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal para não perder mais nenhum vídeo. Vamos finalizar com essa bela foto, uma imagem do Mondobim ali ainda em meados do século XX. Aqui tem histórias, muitas famílias passou por aqui.